Perceba sua riqueza interior. Diga conscientemente: tenho um tesouro dentro de mim. Ele é inesgotável. Sinto-o. E não vacile nessa crença, pois você se torna aquilo que vê em si mesmo. Você se deprime ao se imaginar pobre, sem qualidades, sem rumo, e se alegra ao se perceber com capacidades, energias e esperanças. E conheça-se em progresso, em paz, feliz, e assim será. Você notará, quando você sente um tesouro dentro de si, rico já está. Muito bom dia, queridos amigos, queridos ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Hoje, com a presença do nosso amigo Dilson Barros, tendo em vista a ausência por necessidade do nosso companheiro Antônio Pereira. Então, vamos pedir ao Dilson para fazer a nossa oração de abertura. Bom dia a todos, a todos os ouvintes desta rádio maravilhosa. A nossa prece. Neste instante, pedimos a Deus, em sua grandeza, nos oportune as boas intuições, os bons pensamentos. A todos os ouvintes que estão neste instante conosco, irmanados, possam receber também da mesma forma bons pensamentos, boas intuições, e que possamos, em nome de Deus e em nome do Cristo, iniciarmos este maravilhoso programa, e que assim seja. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje vem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item 36, em que Emmanuel interpreta uma exortação do nosso querido apóstolo João, quando ele diz: e não quereis vir a mim para terdes a vida. Jesus que falou isso. Então, a partir desta afirmação esclarecedora, é que nós vamos seguir o nosso trabalho de hoje com Emmanuel, quando ele diz: quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhece a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo
mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto, todavia negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória no bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa, mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Essa é a reflexão do nosso querido Emmanuel. Que encontraste no Evangelho, amigo Gilson? Então, amigos, amigas, ouvintes, enquanto Julci fazia a leitura, encontrei no Evangelho, no capítulo 7, no item 7, mistérios ocultos aos sábios e aos presunçosos. Mas me passava à mente, Julci, aquela passagem que está no livro Boa Nova, pela qual o espírito Humberto de Campos descrevia a última ceia e a cerimônia que hoje é tratada como a cerimônia de lava-pés, pela qual Jesus, ele exemplifica como faz o homem que quer despir-se do orgulho e quer crescer e se mostrar grande, pelo caminho da humildade. No Evangelho, no item 7, nós temos ali: então Jesus disse essas palavras: e eu lhe rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e aos presunçosos, e por tê-las revelado aos simples e aos pequeninos. Quantos procuram a sublimação da individualidade, conforme vossa leitura, Julci? Precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Está aqui. Os Espíritos nos dizem que pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por Ele ter revelado estas coisas aos simples, aos pequeninos, que são, na verdade, aqueles pobres de espírito, e os pobres de espíritos são aqueles ricos em qualidades morais. É preciso entender que os humildes são aqueles que se rendem diante da vontade de Deus e não se consideram superiores a ninguém. Já os orgulhosos, envaidecidos do seu sabor mundano, são aqueles e todos aqueles que se julgam como se fossem donos da verdade. Negam, tratam a Deus por vezes igual por igual. E quando não rejeitam os ensinos na vossa leitura da afirmação esclarecedora, nos direcionam a este combate que é o orgulho, um grande inimigo que cada um carrega dentro de si. Sim, amigo Gilson. Toda vez que nós fazemos uma reflexão dessa natureza,
eu sempre remonto o meu raciocínio para o Sermão da Montanha, onde Jesus faz, com a sua magnitude, uma estrada luminosa em que ele vai nos exortando a aprimorarmos ou adquirirmos virtudes em sequência lógica para que a chegada ao cume seja de efetivo êxito. Então, começa o primeiro degrau dessa escada em cima dessa reflexão que você fez, que está no capítulo dos bem-aventurados os pobres de espíritos, que Jesus exorta que a primeira virtude que nós devemos ter para segui-lo, para dizermos que somos cristãos, é a humildade. É a compreensão da vida a partir da nossa essência e da compreensão da vida de todos que nos cercam no mesmo patamar a que queremos para nós. Mas lendo a nossa reflexão, eu também pensei, Dilson, lá no capítulo 16, que fala que não devemos servir a Deus e a Mamon, e que trata da verdadeira propriedade. Nós comumente, e aqui o nosso querido Emmanuel nos diz isso, fazemos uma escolha equivocada daquilo que realmente nos interessa. Queremos Jesus, sim, queremos os seus ensinamentos, queremos a paz que Jesus diz que é decorrente de segui-lo, mas não queremos fazer o que ele pede para que a gente faça. Sim, enquanto estava falando então deste capítulo, também lembrei, Jussi, de Paulo de Tarso, quando ele fazia suas epístolas, mas por vezes tinha de ir pessoalmente a cada núcleo que estava se formando das primeiras reuniões cristãs. Então, Paulo, nos seus primeiros desafios, como hoje acontece, Paulo tentava combater nos cristãos iniciados aquela vontade de misturar as velhas crenças das práticas exteriores junto aos ensinos de Jesus, que falava da renovação do indivíduo, do aprimoramento próprio na primeira frase da afirmação esclarecedora. Hoje nós vivenciamos, Jussi, do mesmo mal. Nós temos dificuldade desse aprimoramento próprio. Amar a Deus ou a Mamon é impossível, no sentido não de Deus e o diabo. Nós queremos mesclar, né, os nossos interesses ao ensinamento. Não dá. Nós não podemos. Ou temos fé e praticamos essa fé no sentido de entender, de sentir o ensino de Jesus, que é baseado na humildade. E aí Jesus, na última ceia, na cerimônia hoje tratada pelos irmãos de crença, na cerimônia de lava-pés, Jesus exemplifica como faz o homem para ser grande, se revelando pequeno, de coração. Aí Jesus, Jussi, ali ele coloca aquela toalha na cintura, na altura dos rins, conforme revela o espírito Humberto de Campos, e começa a preparar-se, colocando uma água perfumada numa bandeja, se abaixa, se inclina-se e começa a lavar os pés dos seus apóstolos. Simão Pedro se revolta, aquele cascudo daquele pescador, ainda carregado de orgulho, e diz: não, Yeshua, Jesus, não, isto é trabalho dos escravos. E aí Jesus diz: não, Pedro, verás como fazem os homens que querem se elevar a Deus. E ele demonstra naquela cerimônia como devemos nos portar com humildade, mas tem que ser de coração. Humildade, simplicidade,
melhora muito a nossa capacidade de compreender a vida. Paulo, quando foi Saulo, não era um mau homem, era um seguidor das lições de Moisés. Tinha muita fé. E tinha muita fé naquilo que Moisés deixou escrito sobre o Deus que se comunicou com Moisés, ou que Moisés entendeu que teria se comunicado com ele. Mas a partir da estrada de Damasco, Saulo se transformou em Paulo e passou a fazer uma obra regenerativa, porque ele teve que se regenerar, ele teve que se recompreender, ele teve que se refazer dentro da compreensão que aí então ele absorvia não mais de um Deus punitivo, de um Deus censurador, de um Deus vingativo, mas sim de um Deus amoroso, misericordioso, que foi a obra que Jesus implantou há 2000 anos e que o Consolador prometido, neste momento atual, está nos deixando a fim de que nós possamos implementar definitivamente na terra os princípios da humildade, da mansidão, da passividade, da tolerância. Então, Paulo foi, na realidade, um instrumento de regeneração, como é a doutrina espírita no momento atual. Continuando no Evangelho, Jussi, os incrédulos não devem se espantar se Deus e os Espíritos, que são os executores da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que fariam se o mais simples de seus servidores lhes quisessem fazer imposições. Deus estabelece as suas condições e não se sujeita a que lhe são impostas pelos incrédulos. Deus ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade, e não aqueles que acreditam ser mais do que Ele. Nós temos enorme dificuldade de enfrentar o simples. Sermos simples. Cremos e acreditamos que no poder estão as revelações, que no poder que o homem carrega, no poder material, Jussi, nas riquezas. Então, certo dia estava falando com alguém conhecido, e esta pessoa dizia que se achava subjugada, que se achava menor porque se achava em condições de ter uma profissão melhor reconhecida entre os homens, que é o que ela fazia, que aparentemente tinha um caráter mais simples, mais humilde, hoje tido entre os homens como simples. Até a remuneração é menor. Entretanto, não percebia nossa irmã de caminhada que todos são importantes perante Deus. Hoje, olhando para a nossa volta, desde o início do nosso dia, quem recolhe o nosso lixo? É aquele que nós chamamos lixeiro. Mais adiante, se temos um problema de saúde, procuramos um profissional da medicina. Quem nos traz a cura do corpo? Um médico na terra. Qual dos dois, hoje, irmão Jussi, é o menor perante Deus? Ambos carregam a sua importância, porque ambos são filhos de Deus, que estão executando tarefas edificantes. Deus não poderia mostrar aos incrédulos mais endurecidos sobre os fatos naturais do que eles não se convenceriam? Sem dúvida, Jussi, poderia, mas adiantaria mostrar à luz um cego? Então,
Não importa a nossa condição hoje, materialmente falando, se estamos exercendo a atividade mais simples ou a mais intelectualizada na Terra. Então, Emmanuel, na sua afirmação esclarecedora que estamos refletindo, reconhece que nós já percebemos a grandeza e os poderes divinos de Jesus, mas as nossas vacilações dizem respeito às nossas escolhas, ao nosso comportamento, ao nosso sentimento frente àquilo que nós percebemos. Cremos quando nos interessa, descremos quando se trata de fazer algo para os outros. Ajudamos quando nós temos vantagem na ajuda e desconhecemos o auxílio quando nada temos a ganhar. Organizamos as coisas e somos pródigos quando isso nos serve, perturbamos quando isso não nos interessa. Iluminamos-nos na fé por muitas vezes e ao mesmo tempo nos ensombreamos na desconfiança e no desamor, Gilson. Esse é o nosso comportamento contraditório muitas vezes, bipolar, como se fala na ciência psicológica, porque ainda misturamos muitos interesses materialistas com o interesse do espírito. E Jesus não veio nos dizer que a importância e a finalidade da nossa vida está na matéria. A matéria é uma ferramenta auxiliar na nossa evolução, que o espírito tem que evoluir a partir da conquista de virtudes eternas, e essas virtudes estão na igualdade entre os seres, no comportamento social, fraterno, caridoso que nós devemos ter para com todos. Então a nossa missão como seres encarnados está em nos melhorarmos individualmente com as ferramentas que nos remete a trabalhar socialmente a nossa vida. Aí está a verdadeira propriedade que o espírito adquire para evoluir num planeta de expiação e provas. O orgulho, irmão, é o véu que nos cobre a visão. De que adiantaria, então, mostrar à luz um cego? Deus corrige primeiro o orgulho. É preciso curar a cura da cegueira. É por esse motivo que primeiro se procura curar esta cegueira do orgulho. Ele não abandona nenhum dos seus filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde nossos olhos se abrirão. Mas Deus quer que isto aconteça por vontade própria de cada um. Tem que nascer do nosso interior, o nosso aprimoramento próprio, pelo qual o irmão Emmanuel falava. Daí, não se esqueçam da passagem do Evangelho do Filho Pródigo. A resignação, Jussi. A resignação, outra passagem nossa do Evangelho, nos passa o conhecimento de que é o início do nosso melhoramento, do nosso aprimoramento próprio, para vencermos o nosso orgulho. Muito bem, Dilson. É bem isso mesmo. Já temos capacidade de adorar Jesus, mas fugimos ao entendimento das suas leis que nos remete a sermos bondosos. Já temos a ânsia de pedir a sua ressurreição, mas fugimos da cruz que temos que carregar para nos regenerar e nos santificar. Estamos chegando ao final da nossa reflexão. O tempo voa, né, amigo? Voa. E antes que esse tempo escoa, nós queremos inserir na nossa prece de encerramento os nossos sentimentos de que Jesus
e as falanges benfeitoras que comandam os desígnios da terra estejam com os nossos ouvintes. Salete Mantelli, Cláudia Cadem, Clair Fetter, Maria de Lourdes, Luiz Carlos Pauli, Benício Werner, Eliseu Scherer, Dona Brunilda Knack, Fátima Ertel, Ângela Pereira, Loraci Ren, Carla Berni, o pessoal da Justiça Divina, um beijo no coração, Zoida, a Mauri, todos os nossos amigos das casas espíritas da cidade, da região, todos os nossos amigos de todos os credos, todos aqueles que compreendem que Jesus é efetivamente o caminho, a verdade e a vida. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, o santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.